Olá, oitavo ano. Hoje nós estamos começando um assunto novo, né? Que é da apostila 2 e vocês, a unidade um, que é a independência da América Espanhola. Tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês o mapa do continente americano, tá? Que começa a ser explorado pelos europeus a partir de 1492. Bom, logo mais, os europeus começam a dominar a América, né? A explorar o continente americano. E começa mais tarde a colonização da América, tá? Antes de eu falar, né, sobre o processo de colonização da América, eu tenho que contar para vocês sobre os modelos de colonização, né? Os modelos de colonização. Como os europeus chegaram aqui, primeiramente eu vou falar dos ingleses, né, na América do Norte, depois dos espanhóis e comentar bem rapidinho sobre os portugueses, tá? No caso, nós tivemos dois modelos de colonização da América, tá? O primeiro modelo chamado de povoamento, o próprio nome já diz, né? Povoamento, vieram para povoar. Isso aconteceu na América do Norte, na parte leste da América do Norte, né? Que vai dar origem às 13 colônias inglesas, né? Na América do Norte, que vai dar origem aos Estados Unidos, né? Quais as características da colônia de povoamento? A pequena propriedade rural, a policultura, o cultivo de vários produtos, a mão de obra livre e visando o mercado interno. E outro modelo chamado de colonização de exploração, que praticamente todo o restante da América, né, e também no sul das 13 colônias inglesas. O que nós vamos ter lá? O latifúndio, a grande extensão de terras, a monocultura, que é o cultivo de um produto só na região, a mão de obra escrava, enquanto lá na de povoamento a gente tinha mão de obra livre, e visava o mercado externo. No modelo de colonização de exploração, ocorreu o tal de pacto colonial. Pacto quer dizer acordo, tá? O que seria isso? A exploração da metrópole sobre a colônia, tá? Então a colônia enviava produtos naturais, né, para a metrópole, que no caso o país europeu, e o país europeu, a metrópole, enviava para cá as manufaturas. Mas a partir do século XVIII, esse sistema colonial, ele já está entrando em declínio. E são vários os fatores que vão gerar o declínio, né? A decadência do sistema colonial. Posso citar a Revolução Francesa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos em 1776 e até a Revolução Francesa, 10 anos de Revolução de 1789 a 1799. Já entrando no assunto propriamente dito, como eu já disse a vocês, o primeiro país da América a ficar independente, 1776, os Estados Unidos da América. Mas quando eu falo de América Latina, tá? Quando eu falo ali da América Latina, o primeiro país que eu tenho que citar para vocês é o Haiti, né? Uma ilhazinha lá da América Central, no Caribe. E o processo de independência do Haiti já começaram com lutas em 1791, de 1791 a 1804. Aquela região que hoje é o Haiti, né, que tem do lado a República Dominicana, você tem o que? Aquela região era uma colônia francesa, né, chamada de São Domingos, tá? E o movimento de independência do Haiti começou ali com dois carinhas, tá? O Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, que foram líderes escravos, e aí eles comandaram uma revolta de negros no Haiti, né? E aí botaram os brancos para correr, né? Os franceses ali, e proclamaram a primeira república negra do mundo. E depois da independência do Haiti, aquilo assustou, principalmente as elites aqui da América, tá? Inclusive o Brasil, que temia, né, que os escravos se revoltassem também. Depois da independência, o Haiti ficou de forma negativa, né, a revolução no Haiti, pois os países que tinham relação comercial com a ilha ficaram com medo dessa rebelião, né, se expandisse em todas as colônias americanas, e aí começaram um boicote ao Haiti. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a América Espanhola, os antecedentes, a administração e a sociedade. Se você observar bem no mapa,
da América, grande parte do continente americano teve domínio espanhol, tá? E como que os espanhóis dominaram aqui? Eles tiveram um sistema de administração muito curioso. Eles dividiram a América em vice-reinados e capitanias gerais. Eram vice-reinados de Nova Espanha, que é a região do México, Nova Granada, que é Colômbia, né? Aquela região da Colômbia, do Equador, do Peru, né? O vice-reinado do Peru da Bolívia, do Rio da Prata, que era o Paraguai, Uruguai e Argentina, e mais 4 capitanias, que era de Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Sobre a sociedade, como é que estava a sociedade aqui na América Espanhola? Você tinha os chapetones, que eram os espanhóis, os caras vinham da Espanha para administrar as terras aqui em nome do rei, a elite administradora. Abaixo dos chapetones viriam os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Presta atenção aqui, os crioulos, eles também eram elite, mas eram considerados uma segunda classe, ali naquele momento na América Espanhola. Depois viriam os mestiços, o que era um mestiço? Era o filho de espanhol com índia, tá? E depois os índios, que muitos foram exterminados, e o restante era utilizado como mão de obra nas minas de ouro e prata aqui na América, através da mita, que era o trabalho nas minas, né? Utilizado aí pelos espanhóis, onde eles ganhavam um salário irrisório, né? Era quase uma escravidão, e a encomenda, né? Onde o índio ele era dominado pelo branco e ele ganhava, entre aspas, o direito à cultura, à religião do branco. Então eram sistemas de exploração espanhol aqui sobre as populações indígenas. E africanos, né, escravizados aqui, que eram poucos em relação ao Brasil, eram poucos. Bom, continuando o assunto, eu vou falar bem rapidamente agora sobre a independência do Peru, esse país aqui da América do Sul. O Peru foi iniciado ali no século XVIII, tá? Ainda no final do século XVIII, uma revolta com Tupac Amaru, né? E depois você tem o Tupac Amaru II, que era um mestiço, que ele não queria a dominação espanhola ali na região. E ele procurou o apoio crioulo, né? O apoio crioulo, mas ele não obteve sucesso e foi condenado à morte, foi executado. A partir de 1824, aí já começa um movimento muito mais organizado, mas esse movimento foi organizado pela elite crioula aqui da América. Aí eu tenho que destacar 2 personagens principais aí, o tal de José San Martín e o Simón Bolívar, né? E o Peru ele se torna independente em 1821. A partir de 1824, nós vamos ter vários movimentos de independência se espalhando por toda a América do Sul, tá? E aí, esses 2 carinhas em destaque, né? O Simón Bolívar e o San Martín, que foram líderes desse processo de independência, tá bom? Só que o Simón Bolívar e o San Martín, eles tinham ideias diferentes, eles tinham o mesmo objetivo, era a América independente da Espanha, tá? Mas eles tinham diferencinhas. Por exemplo, o San Martín, ele pregava o quê? Uma autonomia das regiões, né? Cada região tem a sua administração. Agora o Simón Bolívar, ele tinha uma mentalidade pan-americana, ou seja, reunir todas as regiões e formar um país só, tá bom? Bom, continuando aí, a independência do México, né? A região do México era dominada pela Espanha. Em 1810, a região do México foi declarada independente. 2 padres, né, Hidalgo e Morelos, começaram um movimento lá de luta armada mesmo contra o domínio espanhol. Em 1811, o padre Hidalgo ele foi fuzilado pelos espanhóis. Eles defendiam mudanças radicais, né, para o país, como a abolição da escravidão, a isenção de impostos para os mais pobres e tudo mais. E essas ideias elas desagradavam os mais ricos. Aí logo mais vem o tal de Agustín Iturbide, que ele vai continuar essa luta, né, defendendo a independência do México, que vai ser conquistada em 1821. E em 1822, com o apoio da elite mexicana, Iturbide, ele foi coroado imperador no México. Seu reinado durou até o ano seguinte, quando ocorreu a proclamação da República no México.